Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. E continuando aqui com o Fedora. Agora hoje é o último vídeo aí, testando o Linux Fedora. E hoje estamos novamente aí com mais uma versão do Fedora 27. E hoje utilizando o Gnome, né, para finalizar aí, né, nessa jornada aí, nessa trajetória de iniciante aqui no mundo do Linux, né? E eu venho testando, como eu disse em vídeos anteriores, que eu venho testando o Fedora aí desde a versão 21, né? Não é que eu sou um usuário desde a versão 21 do Fedora, é que eu instalei aí só por curiosidade para saber um pouco da evolução, né? Esse período aí de evolução entre a versão 21 e a versão 27. E isso daí foi feito em questão de 2 a 3 meses, né? Esses testes aí. E hoje chegamos aqui ao último teste aí, né, com o Fedora 27, né, com a interface do Gnome, para encerrar aqui com o Fedora e depois partir aí para uma outra distro aí do Linux. Ok, então vou mostrar aqui rapidamente como estão as configurações, o painel, o estilo aqui, né, do ambiente gráfico, e depois a gente parte aí para algumas algumas reflexões aqui sobre essa interface gráfica aqui do Gnome no Fedora 27, beleza? Então vamos lá. O Gnome aqui, né, eu sempre tomo como relação aqui as versões anteriores e também em relação também às outras interfaces gráficas aqui no Fedora. E olhando assim superficialmente, o ambiente dele aqui está praticamente o mesmo, né? Acho que na versão 24 do Fedora, ele até a 26 ele aparecia aqui embaixo, aparecia uma janelinha que se você clicava nela, ela esticava para cá e ficavam alguns programas que você abre, ele ficava aqui. E aqui na versão 27 essa janelinha sumiu, ou se ela existe eu não descobri aonde ela está aí, a opção de fazer ela aparecer aí. Então essa é uma das diferenças que eu notei. Aqui eu configurei já algumas partes, eu liberei a área de trabalho para colocar pastas, mas eu deixei somente a lixeira aqui. Mas por padrão ele vem bloqueado aqui, você não consegue acessar, ela só fica de enfeite aqui mesmo. Mas então eu liberei ela aqui, né, e o Gnome fica com essa barra de tarefas aqui em cima. Aqui nós temos como sempre aqui, né, a parte de aqui você acessa as configurações do sistema, bloqueia, aqui você desliga, né, aqui tem a parte de conexão, o áudio, né, abrindo aqui as configurações, ela está diferente. Até a versão 26 do Fedora aí com o Gnome, quando você abria essa janela, aparecia os ícones, todos os ícones aqui das configurações que você pode fazer no sistema. E aqui no 27 ele mudou, agora ele aparece aqui o nome, assim, ao invés de ícones aparece o nome escrito aqui, e você vai acessando aqui as configurações. Aqui tem o Wi-Fi, Bluetooth, plano de fundo, aqui você pode alterar, né? Aqui é a tela de bloqueio, aqui você altera o plano de fundo. Os papéis de parede são os mesmos que vieram aí no Fedora 26 com o Gnome, inclusive aqui a foto dos Chemtrails, né? Para quem assistiu aí o teste que eu fiz do Fedora 26 com o Gnome, eu fiquei até surpreendido. Colocaram aqui os Chemtrails para enfeitar a área de trabalho do povo aqui, né? E justamente em cima de uma plantação aqui. É uma obra de arte, né? Como eu falei no vídeo lá do Gnome do 26 do Fedora. É uma obra de arte, mas uma obra de arte meio sinistra, né? Esse monte de rastro químico aqui no céu. Então, os planos de fundo são os mesmos. Se você quiser aí alterar, adicionar, você pode baixar aí na internet. E se eu não me engano, acho que você clica aqui em imagens. Aí você clica aqui e vai até a pasta onde você baixou a foto. Eu baixei essa aqui da internet.
Aí você clica nela e... Bom, eu cliquei nela, ela abriu aqui com um programa de fotografias. Aí eu clico com o botão direito nela e eu vou lá em definir como plano de fundo. Pronto, ele definiu como plano de fundo aqui a minha foto. E pronto, aí eu posso fechar aqui. Posso fechar aqui também, né? Percebam que eu vou fechar aqui também. Aqui tem parte de cores, mas são cores mais simples para você colocar de plano de fundo. Mas isso aqui é praticamente a mesma coisa. A única coisa que mudou aqui na parte de configurações é que ficou esse painel aqui ao lado, em vez de aparecer esses ícones aqui. Mas as opções são as mesmas. Notificações, pesquisa, região. Aqui ele demora um pouquinho para acessar. Acessibilidade, contas online, privacidade, compartilhar, som, energia, rede, dispositivos, que aqui se você tiver impressora, teclado, mouse, telas, mídia removível, a parte de hardware, né? E aí eu volto aqui e depois finalmente aqui embaixo detalhes, onde ele mostra o meu sistema, que é o Fedora 27, né? Aqui ele fala um pouco da parte do hardware. Aqui o Gnome versão 3.26.2 64 bits. Aqui ele pergunta se eu quero verificar atualizações. Eu acredito que não há nenhuma, pois eu fiz todas as que existiam até o momento. Aí depois aqui data e hora, né, usuários e aplicativos padrão, onde você escolhe qual vai ser, por exemplo, aqui o navegador padrão, o tocador de música, de vídeo, o gerenciador de e-mail e entre outros aí. Beleza? Então essa aqui é a parte de configurações aqui no Gnome, que mudou um pouquinho a aparência, mas ela é a mesma coisa assim em questão de opções, né? Então essa aqui é a parte. E esse aqui, o que é esse ícone aqui? Bom, eu acho que tem a ver com a rede. E aqui na parte do horário, ele tem agora tá com esse ícone verde pequenininho. Apesar que eu alterei os ícones aqui, né, do meu sistema. Eu instalei um programinha de temas, mas no Fedora 26 ele não aparecia, mesmo alterando o ícone, ele não aparecia esse verdinho aqui. Sempre quando fica verde é que existe alguma notificação. Aí você clica, o verde some, né? Aqui aparecem as notificações, você pode limpá-las. Aqui é o calendário, né, e o horário aqui. Esse aqui também eu adicionei, ele não vem por padrão, né? Aqui é locais, você acessa aqui as suas pastas, suas partições, o CD e tal, pendrive. E aqui aplicativos, é um menu de aplicativos aí, tipo como se fosse o Mate ou o Cinnamon, né? Aqui estão os favoritos, aqui estão os acessórios, né? Os programinhas que ele vem também são praticamente os mesmos, né? Aqueles básicos do Gnome, que é aqui no Fedora. E depois tem diversos, o Flash Player eu instalei aqui, né? Depois o escritório ele vem com o LibreOffice. O LibreOffice ele continua vindo em inglês aqui no Fedora, mas como eu disse aí em vídeos anteriores, também é fácil você modificá-la e trazer para português, apenas acrescentando um comando lá pelo terminal aqui do Fedora, que você pode alterá-la aí para português do Brasil. Então ele vem com o LibreOffice, né, o Evolution, a agenda é bacaninha, contatos. Depois gráficos, aqui ele não vem com o GIMP, né, ele vem com o LibreOffice Draw, um Shotwell. Internet ele vem com o Mozilla versão nova, o Mozilla Quântico, muito bacana. Ele tá mais rápido e está consumindo menos memória RAM. Tá interessante usar o Mozilla agora. Aí o Google Chrome eu instalei por motivos assim só de teste. Aí eu instalei o Opera, instalei o Skype. Foi tudo tranquilo para instalar aqui no Fedora com o Gnome. Aí depois temos a parte de multimídia. Ele veio com o Hitbox. Aí depois esse vídeos, o Shine e esse XMMS eu instalei. Aliás, ele veio junto com um pacote aí de codecs de áudio, eles vieram juntos aí. E então aqui com apenas esses programas aqui, eu estou conseguindo abrir praticamente todos os tipos de arquivos aqui, tanto de áudio como de vídeo. Opa, minha caneta caiu aqui.
E depois aqui sistema, temos o terminal, aqui é o programas, que é o gerenciador de programas aqui no Gnome. Mas temos uma novidade em relação a isso aqui. E eu achei que não viria, porque eu falei, nossa, o Gnome não vai vir, né? O Gnome já tem o gerenciador de programas dele, que é o padrão. E até a versão 26 ele vinha, o Gnome vinha apenas com o programas, que seria o gerenciador de programas, de remover e instalar programas aqui no Gnome, né? Vou até abri-lo aqui. Mas veio outro agora. Vem um novo aí pra ajudar, mas na verdade, ele até ajuda assim, né? Mas ele tá com, eu não curti muito. Ele tem um novo gerenciador padrão aqui, que ele não seria um padrão do Gnome, ele está sendo aí um gerenciador de programas padrão aqui do Fedora 27. Em todas as interfaces gráficas que eu instalei o Fedora 27, ele veio com esse gerenciador como padrão. É o gerenciador de programas, que chama-se Dragora. E o problema é que ele dá um pouco de conflito. Se eu abrir o programas e abrir ele, parece que eles não funcionam muito bem quando estão abertos os dois juntos aí. Ou então se eu estiver com o terminal aberto, baixando alguma coisa, dá um conflito. Então é bom quando você abrir um, abre apenas ele, depois você fecha, aí depois você abre o outro, senão vai dar conflito, aí ele deixa de funcionar. Principalmente o Dragora, ele deixa de funcionar e você precisa reiniciar o sistema para ele voltar ao normal. Pelo menos a única maneira que eu encontrei até o momento para fazê-lo voltar ao normal foi reiniciando o sistema aqui. E eu cliquei para abrir aqui o programas e ele não abriu. Bom, então esse aqui, né, eu acredito que é comum aí, é bem conhecido para pelo menos para usuários da interface gráfica com o Gnome, né? Ele aqui tem a parte de todos, assim que você abre ele carrega aqui os arquivos dele, né? Aí que ele mostra os programas instalados. E aqui são as categorias, né? Você pode procurar aí áudio e vídeo, por exemplo, aqui mostra todos e tal. Está a mesma coisa aí que nas versões anteriores. Não mudou muita coisa, não. Aqui são os programas instalados, você pode removê-los também aqui. E aqui atualizações, não tem nada para se atualizar no momento. Uma outra coisa interessante também. Aqui, que eu notei aqui no Fedora 27, e talvez nas versões anteriores também ocorria isso, que quando você fecha ele aqui, ele continua aberto, ele continua ativo aí. Então, para fechá-lo mesmo, de verdade, você precisa... você vai até existe esse programinha aqui chamado Monitor do Sistema. Ele vem por padrão aqui, com a interface gráfica do Gnome. Aí você clica aqui em processos, aí você procura por ele aqui, que é o programas. Tem até o ícone dele por aqui. Deixa eu ver se ele está por aqui e tal. Gnome Software, é esse aqui. Aí o nome dele em inglês é Gnome Software. Tá? E aí você seleciona ele, clica aqui em terminar processo. Pronto, ele vai ser encerrado aqui. Pronto, foi encerrado. Sabe por que é interessante fazer isso? Porque ele fica consumindo memória RAM, a sua memória RAM aqui no programa, aqui no sistema. Bom, então aqui, terminando aqui essa parte, a parte de sistema, né? Aqui está as configurações do sistema também. Eu vou abrir aquela janelinha lá, onde você faz as configurações aqui do Fedora, ou do Gnome. Aí depois tem o EasyLife. O EasyLife eu consegui instalar ele aqui. Esse é um programa legal aí para você instalar alguns pacotes. Por exemplo, o pacote de temas, vou abri-lo aqui. Você precisa digitar a senha. Eu só consegui instalar ele aqui depois de instalar o driver da NVIDIA, porque antes disso ele dava um conflito aí com o driver de vídeo que vem nativo aqui no sistema. Ele não sei se dá conflito ou se está faltando algum pacote. Não sei exatamente o que acontece, mas isso também aconteceu em versões anteriores aí do Fedora, nas versões mais novas. Nas antigas não dava esse conflito. Acho que da 23 para baixo aí não dava esse conflito. E então, esse EasyLife aqui, eu creio que ele foi feito especificamente para a interface gráfica do Gnome aqui no Fedora. Mas ele também funciona, você pode instalar alguns pacotes para outras interfaces gráficas aqui. Mas algo aqui que eu acho que foi especificamente
para o Gnome é esse tema aqui. Quando você instala ele, você pode alterar os seus ícones. Depois que eu instalei esse programa, meus ícones ficaram dessa maneira aí. Vou clicar aqui, você vê que os ícones estão diferentes aí. Eles não são assim quando você instala aqui um Gnome. Fica bacana, fica moderninho e tal. Eu acho legal. Então aqui eu já instalei. Aí quando você quer instalar é só clicar aqui e selecionar qual programa você quer instalar e dar um OK que ele vai abrir o terminal, ele vai instalar e beleza. Ok, então ele está funcionando, mas porém, para quem tem placa de vídeo aí NVIDIA, talvez dê algum conflito aí até que você instale o driver de vídeo. Talvez, né? Aí vai hardware por hardware, né? Varia muito aí. Ok, então eu fechei ele aqui. Continuando aqui na parte do sistema. Bom, aqui praticamente é a mesma coisa. Aqui utilitários, ele tem ajuda, ajustes, o gerenciador de discos. Bom, aqui é praticamente a mesma coisa. Aqui outros, esse aqui no outros. Esse aqui é o Dragora, é o gerenciador de programas que está vindo agora. É a primeira vez que ele vem na interface do Gnome aqui no Fedora. Que até a versão 26 do Fedora ele não vinha com o Gnome, ele vinha com o KDE. Ele começou vindo com o KDE, com a interface gráfica do KDE aqui no Fedora. Aí ele começou vindo na versão 24, se eu não me engano. Aí ele veio na 25, na 24 ou 25, eu acho que talvez seja 25. Aí ele veio na 25 com KDE, depois veio na 26 com KDE. E agora na 27, todas as interfaces gráficas que eu instalei aqui, o KDE, tanto o KDE como o Mate, o XFCE, o Cinnamon, LXDT e agora o Gnome aí também, todos eles estão com esse gerenciador de programas aqui. E eu percebi também que em cada interface gráfica ele funciona um pouquinho diferente. Eu acho que tem alguns programas que você encontra aqui com essa interface gráfica e em outra interface gráfica você, às vezes, o mesmo programa, o mesmo sistema, que é o Fedora 27, mas você não aparece alguns programas aqui na parte de procura. Por exemplo, eu vou digitar aqui, não é o caso do LibreOffice, mas por exemplo, aqui na interface do Gnome, se eu digitar o Libre e pesquisar, ele vai aparecer para mim aqui o Libre. Mas, por exemplo, na interface XFCE, se eu digitasse o Libre e pesquisar, ele não aparecia. Eu teria que, para instalar o LibreOffice, eu teria que ir lá no terminal, instalar alguns pacotes, a chave, repositório, e dar o comando para baixar o LibreOffice e aí instalar. E depois que eu instalo, aí, se eu vier aqui novamente aqui no gerenciador de programas e digitar, aí sim ele começa a aparecer para mim o LibreOffice e aí começa a aparecer também os adicionais que eu posso instalar aí dele. E isso serve aí para outros programas também, por exemplo, o driver da NVIDIA, ele não aparece aqui. Aí depois que eu instalo, ele passa a aparecer aqui e aparece também alguns adicionais para você poder instalar aí. Ok, então esse aqui é o Dragora que está vindo aí por padrão agora no Fedora 27. Essa é a novidade, ele está padrão mesmo, está vindo com todas as interfaces gráficas. E um ponto negativo desse gerenciador aqui que eu percebi que ele está consumindo uma quantidade grande de memória RAM. Hein? Ele chega a consumir 500 a 600 MB de RAM aí quando ele está aberto e está assim sendo utilizado aí, quando você, a partir do momento que você abre ele e clica para pesquisar alguma coisa, ele já consome essa quantidade de memória RAM aí. E aí por isso que não adianta você fechar ele aqui. Talvez ele tenha fechado, né? Mas às vezes você não fecha, então aí você pode fazer o mesmo que eu fiz lá com o Gnome Software. Você vem aqui em processos e procura por ele. Mas eu acredito que ele fechou. Ele fechou. Ele só não fecha quando... não fechou não, tá aqui. Aí, então vamos ver aqui, ó, recurso. Ele tá utilizando aqui 2.1 GB. Eu vou fechá-lo. Dragora Updater. Vou terminar o processo. Não tem problema de fechar ele, não vai fazer falta. Você pode abrir ele somente quando você for utilizá-lo. Aí eu fechei. Ele baixou, diminuiu apenas 100 MB aqui.
Bom, então talvez aqui com a interface Gnome ele esteja consumindo menos, né, a memória RAM aqui. Bom, então voltando aqui na parte de programas era isso que eu ia mostrar. Aqui panorama de atividades. Panorama de atividades. Acho que talvez seja essa tela aqui. Ele mostra os programas que estão abertos aqui, né? E bom, então aqui terminou. Aí se você vier aqui em cima, encostar a setinha do mouse, ele vai mostrar todos os programas que estão abertos aqui para você. E aqui mostra as áreas de trabalho. Aqui uma área de trabalho vazia. Aqui é uma que está sendo utilizada. Você pode alterar, puxar o programa aqui de um lugar para outra, né? Ou então daqui eu pegar e puxar para cá e ele vai abrindo. Ele é essas áreas de trabalho, elas funcionam de uma maneira dinâmica. Assim que você vai consumindo uma, ela vai abrindo outra, né? E assim que você vai esvaziando elas também, ela vai fechando sozinha. Isso é bem bacana. Você pode escolher de deixar ela estática também, mas eu acho que dinâmica é mais interessante. Bom, aí então aqui eu quero voltar o programa para de cima lá. Aí ele fechou. E aqui é assim, né? Eu quero arrastar para cima novamente. Aqui pronto, ele fechou. Estão todas na mesma área de trabalho. Bom, e aqui são os favoritos. Você pode adicionar os atalhos aqui. É tudo tranquilo, bem intuitivo, bem fácil de fazer, né? E aqui nesse último ícone de baixo ele abre aqui para você os programas que você tem. Aqui a barra de pesquisa, se você quiser procurar com maior velocidade. É tudo a mesma coisa que as versões anteriores aí do Fedora com o Gnome, pelo menos desde a versão 21 até agora nessa versão 27. Ok, então esse aqui é o sistema. Aqui depois, aí depois aqui tem o gerenciador de arquivos, que é excelente, está muito bonito. Apesar que eu dei uma modificada, eu deixei preto, né? Mas normalmente, por padrão, ele vem branco, meio cinza aqui. Eu coloquei escuro. Esse programinha aqui que eu acho interessante para quem usa a interface gráfica do Gnome. Eu recomendo aí que se instale esse programa aqui. Este daqui, para dados, ajustes. Ele, para você achar ele, é só digitar Tools, Gnome Tools, lá no gerenciador de programas tanto no Gnome Software quanto lá no Dragora. Você pode instalar, aí você instala ele e aqui você pode fazer algumas configurações na interface aqui do Gnome. Aparência, você pode, aqui eu troquei o tema das janelas, né? Se eu deixei escuro, eu desativei aqui, ele vai voltar a ficar cinza, mas ele não muda na hora, você precisa fechar a janela e abrir novamente. E aqui você vai configurando algumas coisas aí. Aqui uns programas que estão reiniciando com o sistema, você pode removê-los, né? Aqui barra superior, você vai colocar o relógio se você quer data, segundos, calendário, a parte de energia, espaços de trabalho. Aqui ele está como dinâmico, você pode deixar como estático, é só selecionar aqui. E depois aqui temos extensões e aqui aplicações e menu. Aqui é onde eu ativo aqui em cima esses menus aqui, deixar eles ativos ou não. E aqui, bom, aqui embaixo tem aqui para usar os temas, fontes, janelas. Deixa eu puxar para cima aqui. Bom, aqui você pode ativar os botões aqui da janela, ou minimizar ou maximizar. Você ativa por aqui, porque no Gnome ele não vem, por padrão ele vem sem nada aqui. Acho que talvez o botão de fechar ele vem. Então aqui você ativa como que se chama esse botão aqui? É o minimizar, e esse aqui esse aqui é esse aqui. Opa. Bom, vamos só fazer um negócio aqui e já volto já. Ok, então voltando aqui. Aqui você pode acionar então os botões de minimizar ou maximizar, e tem aqui no Fedora 27 tem uma opção nova, pelo menos eu notei ela aqui agora. Mas eu acredito que não existia, pelo menos
pelo menos com esse programinha aqui, que é você colocar os botões para a esquerda ou para a direita. Reparem que o meu aqui estão na esquerda, eu vou movê-lo para a direita, ele vem aqui para a direita. Aí eu vou movê-lo novamente para a esquerda, né, ele fica diferente aqui. Normalmente, né, no Windows ele fica aqui na direita, e algumas interfaces também normalmente eles ficam aqui à direita da sua janela. Aí, bom, aí tem a parte de teclado, mouse, área de trabalho. Aqui você ativa a área de trabalho. Eu desativei e o ícone da lixeira sumiu daqui. Eu vou ativar novamente. O ícone da lixeira voltou. E aqui você escolhe as pastas que você quer deixar ativa aqui. A pasta pessoal, os servidores de rede, a lixeira, volumes montados, aqui tela de bloqueio, ajustamento. E é isso. Então eu acho interessante aí utilizar essa ferramenta aqui no Gnome para configurar aqui sua interface. Ok? E é isso aí. Aqui eu acredito que essa aqui é basicamente o Gnome. Agora vamos a algumas reflexões aqui, né, para fechar aqui esses testes aqui com o Fedora. Eu estava pensando aqui, né, que diferença que tem um Linux, uma distro de Linux, em relação a outra. Assim, que diferença que tem? O que tem? Qual é a vantagem de cada de uma distribuição para outra? Tipo, do Ubuntu pro Fedora, pro Mageia, para o OpenSUSE, o Arch e entre outras aí. Quais são a vantagem mais do sistema em si, não das interfaces? Porque eu estava vendo o seguinte. As interfaces gráficas, praticamente, eles aceitam todas as interfaces, né? Como um exemplo aqui, vou pegar o Fedora. O Fedora aceita diversas interfaces gráficas aqui. E o Linux Mint também. O Ubuntu eu não sei, mas o Mageia, por exemplo, também aceita diversas interfaces gráficas. Aí o que eu vejo assim de diferença, eu não sei se o sistema é mais rápido, se o sistema é mais, ele traz mais, talvez a diferença esteja aí, né? Que cada sistema traz uma quantidade maior de pacotes e tem maior facilidade ou então funciona melhor alguns programas. Por exemplo, pode ser que uma interface gráfica, o Mate, funcione perfeitamente aqui no Fedora, mas lá no Linux Mint Debian Edition ele dá pau. Então acho que talvez sejam essas diferenças aí entre um sistema e outro. Então, se a pessoa gosta do Mate, ela não vai utilizar o Mate no Linux Mint Debian Edition porque tava travando. Aí ela vai usar outra distribuição. Aí, por exemplo, aqui o Fedora, que está funcionando perfeitamente. Então, acho que o que pode ser diferença. E também muda aí, né, os pacotes que aqui no Fedora é pacote RPM. E lá no Ubuntu ou no Debian é o pacote .deb. Mas não então no pacote Debian a gente, pelo menos eu encontrei maior facilidade aí de achar alguns programas. Mas não é só porque, eu percebi também que não é só porque é pacote Deb que irão funcionar todos os programas lá nessas distribuições que aceitam esse pacote. Como no Linux Mint Debian Edition, o 2, eu tentei instalar alguns programas que normalmente funcionava no Linux Mint e eu não conseguia instalar. A dificuldade é gigante, assim, você tem que ficar pesquisando e às vezes a dificuldade de encontrar conteúdo que te oriente é um pouco maior. Então também não dá para definir se um sistema é melhor porque ele é pacote RPM ou se ele é pacote Deb, porque tem essa diferença aí, né? Uma distribuição Linux que usa pacote Deb pode ser fácil de instalar e de encontrar os programas, mas também pode ser difícil, até mais difícil do que no RPM, por exemplo, aí. Porque, bom, eu achei que até o momento que para instalar programas aqui com pacotes RPM é um pouco mais complicado do que com pacotes .deb lá no Linux Mint.
Mas nossa, eu até me confundo aqui, é meio confuso. Mas então, quais são, né, as vantagens e as desvantagens de uma distro e outra? Tirando a parte aí a interface gráfica. Mas também acho que se for ver não tem nem como tirar a interface gráfica, porque a interface gráfica afeta muito o desempenho e as facilidades de utilizar o sistema. Então é um conjunto, né? Aqui no Linux é um conjunto de interface gráfica do sistema, o foco também que quando a distribuição para que ela é feita, se ela é feita para servidor, se ela é feita para usuário iniciante, se ela é feita para quem mexe com áudio, com vídeo, né? Então cada uma tem um foco, então acho que justamente por isso que ela deixa ali uns pacotes já pré-instalados na imagem de instalação, né? Na imagem que você baixa lá do site para fazer a instalação do seu sistema. Então eu acho que é mais ou menos por aí que funciona, né? Agora em questão de sim, o kernel é o mesmo, praticamente o mesmo utilizado aí por todas. Então eu acho que pelo que eu entendi até o momento, eu acho que a diferença está aí no foco, né? Para que ela foi feita aquela distribuição, né? Então no caso se você é um usuário iniciante, você tem que focar aí numa. Eu acredito, né, que o ideal seria focar, baixar uma distribuição que ela seja feita para usuário comum. E depois aí conforme a curiosidade, o grau de conhecimento e testando outras versões aí. Então eu acredito que seja isso. Bom, e aí na parte de instalações aqui no Fedora 27 com o Gnome foi tudo tranquilo. Não encontrei nenhuma dificuldade até o momento. Eu instalei todos os programas básicos, né? Que assim, uns programas que um usuário comum iria utilizar aí no seu dia a dia, né? E aqui em questão de memória, consumo de memória, a CPU, ela está bem aí parecida com as outras interfaces gráficas aqui no Fedora 27. Até acho que está usando um pouquinho mais, talvez um pouquinho mais aqui da CPU, que é normalmente aí em algumas interfaces gráficas como o MAT, o XFCE, o LXDE, o LXQT. Eles estavam utilizando em torno de 14, 15%. Aqui ele está variando entre 12, 17%, 20%. Diferente, o único que exagerou bastante aqui foi o Cinnamon, que ele tem um acelerador gráfico lá que ele chega a utilizar 60%, a ficar utilizando constantemente 60% aí do CPU. E em relação à memória, parece aqui que o Gnome ele inicia o sistema utilizando cerca de 1.5 GB de RAM, né? Então acho que para instalar o Fedora 27 aí com o Gnome, eu creio que o mínimo de memória RAM aí seja pelo menos uns 4 GB de memória, né, para utilizar esse sistema. Mas ele, então, por um lado, eu percebi que ele inicia consumindo uma quantidade maior que as outras interfaces gráficas. Algumas iniciam com 600 MB, 800, e aqui o Gnome com 1.5, 1.4, né, GB de RAM. E só que depois que ele inicia com essa quantidade maior, só que na hora que você está utilizando, ele não consome tanto. Já as outras interfaces gráficas, elas consomem pouco na hora que você inicia, mas conforme você vai usando, elas chegam a consumir mais de 4 GB de RAM aí, brincando com alguns recursos mínimos aí sendo utilizados, né? Então eu acho que o Gnome aqui está mais equilibrado na parte de consumo de memória RAM, embora consuma uma quantidade grande aí, né, no meu ponto de vista aqui, né, em relação a outras distribuições Linux que eu tenho testado. E bom, olhando aqui minha lista aqui dos tópicos que que eu estou para comentar aqui, eu acredito que é isso aí. Então de todos os testes que eu fiz aqui, eu acredito que a melhor interface gráfica que eu encontrei aqui no Fedora, da versão 21 até a versão 27, assim, não tanto em questão a beleza, mas juntando tudo, beleza, o consumo e principalmente a facilidade aí para o usuário tendo
como tendo como foco aí o usuário novo em Linux, eu creio que a interface aqui do Gnome seria a ideal aí para quem está iniciando e quer conhecer o Fedora. E eu percebi também aqui no decorrer das versões do Fedora, da versão 21 aqui a 27, a partir da 25, não, a partir da versão 25 ele começou a facilitar bastante a instalação dos programas aqui. E aqui na versão 27 está tranquilo para instalar, né? E não tem segredo, você encontra aí alguns tutoriais na internet com facilidade, pelo menos para os programas mais básicos. Você não vai encontrar dificuldade para instalar os navegadores, o Chrome, o Opera, o Skype, o driver de vídeo. Então, e fazendo um resumão assim, juntando uma parte assim, todos os fatores aí, né, de cada interface gráfica aqui no Fedora, eu recomendo aí, né, em minha opinião aqui de usuário, de teste aí, pelo menos nos meus testes, eu recomendo aí que a melhor até o momento aí eu acho que é o Gnome aqui. E a versão do Fedora eu recomendo também o Fedora 27. Porém, teve um problema aqui. Agora esse aqui é um probleminha que eu não sei se é só comigo que estava acontecendo. Aqui com o Fedora 27 eu baixei a imagem dele lá do site do Fedora. Primeiramente eu baixei a versão 27 beta, né, do Fedora 27 com o Gnome mais beta, porque ainda não tinha lançado a versão estável, né, que lançou aí, parece que se eu não me engano, dia 11 de novembro agora. E então eu tinha baixado a versão 27. Aí eu fui instalar ela e ela não instalava, não consegui instalar. Tentei, coloquei, zerei lá o meu USB, instalei novamente no USB a ISO e tentei instalar novamente, dar o boot aí para instalar. Nem na live CD ele roda, ele trava. Você vai iniciar, ele travava. Aí eu tentei algumas vezes, não consegui. Assim, logo em seguida lançou aí a versão estável do Fedora 27 com o Gnome. Aí eu peguei e falei, vou baixá-la então e vou tentar. Aí é a versão, se você procurar lá no site do Fedora, você vai encontrar Fedora Workstation, né? E essa versão aí que vem com o Gnome, né? Que é uma das versões padrões aí uma das versões principais do Fedora 27 aí. E eu baixei ela e fiz o mesmo processo e deu o mesmo erro. Ela não rodou o CD Live e não fez a instalação. Aí você fala assim, poxa, então travou, você baixou a imagem, o Gnome 27 beta e o 27 estável e não conseguiu instalar. E como você está utilizando o Fedora 27 aí, fazendo um vídeo sobre ele? Pois é, aí o que eu fiz? Aí eu falei, poxa, eu quero testar, eu quero saber como é que é, se está funcionando. E aí o que eu fiz? Eu baixei a versão do Fedora 26 Workstation, que é essa, né, essa do Gnome. Instalei ela. Aí, aqui através desse programa aqui, que é o programas aqui do gerenciador de programa aqui do Gnome, eu vim aqui em atualizações e ele aparecia para mim aqui se eu quero ele aparece se você baixar a versão 26, ele vai aparecer para você aqui se você quer atualizar para o Fedora 27. Aí eu peguei, cliquei e comecei a fazer a atualização. Aí ele travou. Eu falei, poxa, não vai dar certo. Aí o que acontece? Quando você vai fazer a atualização do sistema, o ideal é você reiniciar o sistema, né? E sem mexer em muita coisa, aí você já vai direto aí no gerenciador de programas e clica lá em atualizar e aí ele começa a atualizar. Porque quando você abre alguns programas aí pode ser que ele dê algum conflito. Então é bom você reiniciar o sistema, aí sim você vai lá e clica em atualizar. Aí, beleza. Aí começou a atualizar, demora e a imagem, se você for baixar a imagem do Gnome 27, aliás, do Fedora 27 com o Gnome, ele tem 1.5 GB. E na hora de atualizar aqui, eu achei que fosse pouca coisa, como eu já tenho o Fedora instalado, eu falei, só vai mudar os programas que foram atualizados, né, alguma coisinha.
Ele atualizou aqui, ele baixou para fazer a atualização 1.7 GB, quase 1.8. Quer dizer, ele baixou, ele fez um download maior do que a própria imagem de instalação do Fedora 27 com o Gnome. Então, eu não recomendo aí que se faça a atualização pelo pelo atualizador aqui. Mas o ponto positivo também, tem o ponto positivo de você atualizar por aqui. O sistema está funcionando perfeitamente e o legal é que você não perde suas configurações. Os programas que você já tem instalado, eles continuam instalados. E quando você atualiza da versão 26 para 27, ele até atualiza alguns programas que, caso estejam desatualizados. E um outro ponto negativo que eu encontrei é que quando você atualiza da versão 26 para 27 aqui no Fedora com o Gnome, é que você precisa reinstalar o driver de vídeo da NVIDIA, mas não é o driver, você não precisa baixar tudo, é apenas alguns pacotes aí que ele pede para você baixar. Aí sim ele volta a reconhecer, né, o driver de vídeo, que aqui na parte de som compartilhar, deixa eu procurar ele aqui, acho que é detalhes aqui. Então quando eu baixei atualizei o Fedora 27, ele não aparecia aqui o meu driver de vídeo instalado. Ele aparecia o nome, mas era um driver que já vem, é um driver aí do Fedora mesmo. Seria um driver paralelo aí, né? Um driver similar, né? Não o próprio da NVIDIA. Então é isso, né? Eu não recomendo que se atualize por aqui, mas tem porque demora e mas por um lado demora, mas por outro lado você não vai precisar configurar e instalar tudo de novo, todos os programas, né? Então tem essa parte positiva aí. Mas ele baixa muita coisa, até mais o download é até maior, né, do que a própria imagem de instalação. Enfim, né? Mas eu acredito que é isso que eu tinha para falar. Então aqui eu vou encerrando aqui os testes com Fedora. Eu acho que daqui 6 meses, quando sair a versão 28 aí, eu acho que lá para junho, né, de 2018, talvez eu teste aí a versão nova. E é isso aí. Eu acredito que é o que eu tinha para é o que eu encontrei aí, né, nesses testes que eu fiz, né? O programa, o Fedora aqui está perfeitamente, está rodando de maneira perfeita, né? Tem os pontos negativos, tem os pontos positivos aí, mas faz parte. Mas o importante é que está melhorando. Eu percebi uma melhora, está sempre, sabe, acrescentando uma coisa aqui, outra coisa lá, e sempre facilitando aí para nós aí que somos os usuários finais aqui desse sistema, né? E é isso aí então. Vou ficando por aqui. Até uma próxima. E fui.